ouvinte da Vibe Mundial, uma super boa tarde. Estamos aqui direto da Avenida Paulista nessa sexta-feira, ensolarada com calorzinho, Gelo Russo e eu, já que eu agradeço, né, por toda essa parceria. Um programa produzido pelo Cássio Vilela, Encontro Astral, falando de astrologia, tarô, espiritualidade, fitoenergética, e também aqui online no meu Instagram, ricardoida.oficial. E hoje, né, daqui a pouquinho, na verdade, você pode ligar aqui no 31710221, 32624490 e fazer a sua pergunta para o tarô, mas só daqui a 20 minutinhos depois, na segunda parte do programa, no segundo bloco. Enquanto isso, nós vamos levar um papo, né? Nosso último papo, porque hoje encerra aqui um ciclo meu na Vibe Mundial, essa rádio que eu acompanho há tanto tempo, por quem eu tenho um imenso carinho, mas preciso agora dar sequência a novos projetos. Projetos que tenham a ver num novo momento meu de vida, né? Mas por isso mesmo eu queria hoje conversar um pouquinho sobre ciclos. Como é que a gente pode encerrar ciclos, dar início a novos ciclos, porque muitas vezes você pode estar com uma série de problemas na vida, né? Você pode estar passando aí por uma série de crises, porque ou não quer encerrar um ciclo, não é? Ou realmente está com medo de dar sequência num outro ciclo, não é? Você sabe que quando a gente fala entre um ciclo e outro, tem uma terminologia no esoterismo, na espiritualidade, que é dar uma oitava. Você imagina uma espiral, né? Você imagina uma espiral. Sabe aquela espiral de caderno que fica, né? Que junta todas as páginas? Você vê que, assim, ela é redonda, mas o círculo nunca é fechado. Porque se fosse fechado, né, não teria como ela ser uma espiral. Você teria uma sucessão de argolinhas segurando, né, as páginas de um caderno. Uma espiral ao contrário, ela faz um movimento circular, né? Ela faz o movimento de uma mola. Então ela não está o círculo, toda a volta na mesma altura, né? Ela vai subindo. E há correntes espiritualistas, há correntes esotéricas que dizem que a nossa vida ela é justamente essa espiral que nos leva sempre para cima, né? Para o infinito, né? Então, mesmo os gregos, filosofias medievais diziam, quando se referiam a alguma coisa assim do universo nosso, material, falava que era o universo horizontal, né? E quando a gente pensa no universo espiritual, o universo vertical. E aí, essa simbologia do universo vertical, né, dessa espiral, dessa molinha que está sempre subindo em direção ao infinito, se apresenta de diversas maneiras, né? Às vezes na árvore de Natal, né? Você pensa que aquela árvore de Natal com aquele pinheirinho e a estrelinha em cima significa o quê? A ascensão de homens e mulheres em direção à luz. Né? A própria vela, né, quando a gente acende uma vela liturgicamente, ritualisticamente, ela tem um pouco dessa ideia de subir até a luz. Né? Da luz está sempre em ascensão. Então, quando a gente tem um ciclo, né, existe um momento, quando a gente inicia um ciclo, que chama uma oitava, que é quando você vai dar início a um novo, né, a uma nova, um novo círculo, né, dentro daquela espiral. Então, muitas vezes, ciclos se fecham na vida da gente. E a gente fica num período chamado, né, de limbo, né? Quando a gente não tem coragem de dar início a um ciclo novo, né? a um novo momento. E aí é que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, eu estou numa situação perdida, eu estou realmente numa situação que eu não sei o que eu faço, ou tá tudo para mim, está parado há muito tempo. Está parado talvez porque um ciclo já se encerrou e um novo você ainda não tem a coragem de abraçar, de enfrentar, de seguir adiante. A grande sabedoria da vida consiste em estarmos observando todo o tempo o nosso processo evolutivo. E o nosso processo evolutivo se dá obrigatoriamente através de ciclos.
Esses ciclos, eles são da própria natureza. Você veja só, o dia e a noite, né? O que é um dia? Um dia é um ciclo, né? É uma volta em que a Terra dá em torno de si mesma. O que é um ano? É um ciclo, é o período em que a Terra dá uma volta ao redor do Sol. O que é o ciclo lunar de 28 dias? É quanto tempo a Lua leva para dar uma volta em relação à Terra. Tudo é feito de ciclos, né? E os ciclos nunca são iguais, eles podem ser parecidos, mas eles nunca são iguais. Então, a sabedoria, né, espiritual consiste em a gente entender quando dá início a um novo ciclo, né, aproveitar aquele ciclo com toda a atenção, com todo o cuidado, com todo o respeito, não é? E extrair, retirar desse ciclo todos os ensinamentos que sejam importantes, fundamentais, todas as vivências para o nosso espírito. A gente falou no decorrer de todos esses anos de programa muito sobre a lei da evolução, que é uma lei que ela está presente, né, na obra, na codificação do Kardec, mas também em vários outros livros espirituais, dizendo o seguinte, que é da lei da natureza a evolução. Ninguém consegue parar a lei da evolução, ninguém consegue não seguir junto do período da evolução. A evolução ela é obrigatória no sentido em que nos faz a cada momento lapidar, despertar, desenvolver, botar para fora uma série de potenciais divinos que nós carregamos. Então, quando a gente tem, no resumo da ópera, né? Quando nós temos problemas na nossa vida, quando nós temos uma série de transtornos, a gente precisa rever qual é o nosso papel diante da evolução. Será que a gente está teimando com alguma atitude, com alguma ação, com alguma decisão que está levando a gente sempre ao mesmo resultado e, portanto, nos machucando, nos fazendo mal? Será que dentro desse ciclo, né? Será que quando a gente está passando por desse ciclo, será que a gente está observando e aproveitando e extraindo todas as experiências possíveis, toda a sabedoria possível para a nossa evolução? Será que o nosso ciclo já fechou em alguma situação, em algum relacionamento, não é? E às vezes, veja só, fechar ciclos em relacionamento não significa que você vai encerrar o relacionamento, mas que um relacionamento ganha uma nova perspectiva, que você ganha um novo olhar, uma nova forma de travar uma relação com uma outra pessoa ou com alguma situação. E mais, será que você está no momento que você já encerrou um ciclo e você não está com coragem suficiente, aquele empurrão, né? aquele chute, às vezes, que você precisa levar para ir para frente e dar início a um novo ciclo? Então, vejam, isso é muito importante. E olha, como eu disse a vocês, eu tenho um imenso prazer em estar aqui com o Jean, com toda a equipe da Vibe Mundial, e com você, principalmente, ouvinte, fazendo esse programa. Só que, às vezes, a vida sugere que a gente tenha que fazer outra coisa, né? Surgem outras oportunidades, surgem outros trabalhos, surgem outras possibilidades. E aí, você tem que saber que quando você se depara diante de uma nova possibilidade, você vai ter perdas, né? E as perdas nem sempre são fáceis, né? Perder coisa ruim é ótimo, né? Mas às vezes a gente perde algumas coisas que a gente ama, que a gente gosta bastante, mas porque precisa para dar início a uma nova etapa da vida da gente. Então, a Luísa Papaléu, né, esteve aqui conosco no programa passado e ela falou que 2022 é um ano que é regido no tarô pela carta dos enamorados, né, que os enamorados não falam só apenas de relacionamento, mas falam sempre de escolhas. E certamente vai chegar agora, nos últimos meses do ano, né, nesses últimos 2 meses do ano, em que você vai ser chamada a repensar a sua trajetória. E nesse novo ano que se inicia, que não deixa de ser um novo ciclo, você imaginar o que é que você vai manter na sua vida, ou que projetos novos você vai dar início, né?
E aí, obviamente, vai ter que tomar a decisão de soltar aquele paninho velho que não serve mais, como as crianças falam, às vezes soltar a chupeta na mamadeira, né, que num determinado período é bom, é essencial para a criança, só que depois, num dado momento, não faz mais sentido e ela precisa seguir adiante. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão da lei da evolução, né? Essa semana, inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas sobre o porquê que determinados problemas na vida da gente, determinadas doenças, né, elas ficam do ponto de vista espiritual, né? Estou falando aqui, não estou entrando no mérito da ciência. Por que determinadas situações muito ruins, determinadas doenças, determinados problemas ficam na nossa vida por 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não é? E a gente não resolve. Bom, muito possivelmente porque a gente não aprendeu a lição e, portanto, a gente não soube, inclusive, mudar, não só interiormente, mas exteriormente as nossas atitudes, tomar decisões novas, entender que a vida ela dá uma série de sinais, primeiro, né? De dicas através de pessoas, de inspirações, para depois ir apertando o cerco e ir fechando o cerco e muitas vezes trazendo uma série de transtornos, de problemas, de situações desagradáveis para a gente mudar. Eu convido você, meu ouvinte da Vibe Mundial e mesmo aqui os nossos amigos aqui do Instagram, de repensarem. Olha, se você está com um problema realmente há muito tempo na sua vida, seja uma doença, seja uma situação muito desagradável, o que será que você realmente precisa também mudar? Vocês sabem que tem hoje, né, fala-se muito do tal do otimismo tóxico, né? Otimismo tóxico, vocês vão ver essa expressão, é uma expressão que surgiu nos últimos tempos, dizendo o seguinte, que é a negação da dor, é a negação dos problemas, é a negação da realidade. Então, o otimista tóxico é aquele que fala assim, você não está bem, é simplesmente porque você está vibrando errado, ou não, tudo vai dar certo, confie que tudo vai dar certo. E é óbvio que sempre o otimismo é muito necessário para que a gente possa ter condições melhores de vida, não é? Não só porque o cérebro, quando você acredita que algo pode acontecer, o seu cérebro trabalha, eu estou falando isso agora, não tem nada espiritual, estou falando mesmo de neurociência. O seu cérebro começa a funcionar e buscar uma solução, uma saída para uma determinada situação. Quando você é otimista, você acorda, né, todo dia, né, mesmo no frio, naquela chuva, e você fala, não, eu vou porque eu tenho coisas para conquistar, eu tenho confiança em mim. Isso é uma coisa, mas desse otimismo tóxico que as pessoas falam, que é negar a realidade, achar que realmente, negar inclusive a dor do outro, né? Não, que isso, você está fazendo drama, você está fazendo vitimismo, que isso, né? Não, ou então corrigir, porque determinadas coisas a gente não muda através da mente, muda através da atitude nossa, muda através da nossa ação, muda através das nossas escolhas, né? Eu nessa mesma conversa que eu tive essa semana com algumas pessoas sobre o motivo da dor, né? Você pode ter aí 4 explicações possíveis, né, dadas por homens e mulheres no decorrer da história para a existência da dor, né? Há religiões que vão dizer que a dor é um castigo divino, né? Ora, se você acredita que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus é perfeição, que Deus é amor, Deus não castiga, né? Porque se ele castigasse de forma impiedosa, como é que ele vai exigir, né, o perdão de nós? Quando você diz assim, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores, né? Então, Deus está dizendo, da mesma maneira que eu te perdoo, eu espero que você perdoe os outros, né? O próprio Evangelho do Cristo fala lá em vários momentos, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Jesus diz isso, né, para um discípulo quando ele é perguntado quantas vezes, qual o limite do perdão. Até no momento final da crucificação, Jesus olha para o céu e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, você veja, o perdão faz parte da natureza divina, né? E se o perdão faz parte da natureza divina, não faz muito sentido, aliás, não faz sentido algum, você acreditar que alguma coisa ruim que acontece na sua vida é um castigo divino, né? Porque senão, e até porque Deus, na infinita misericórdia, na sua infinita bondade, por que ele criaria condições, então, de uma pessoa errar,
para depois ele castigar? Se ele pode tudo, ele poderia ter criado todas as coisas perfeitas e sem nenhuma possibilidade de erro. Então, eu descarto, por uma questão lógica e por acreditar que Deus é amor e misericórdia, generosidade, descarto essa história de que alguma coisa ruim seja um castigo. Aí você pode dizer o seguinte, não, o castigo é, na verdade, uma situação ruim, é simplesmente um acaso da natureza, né? Como muita gente acredita. Ora, eu digo para vocês o seguinte, você pode não dar o nome de Deus, né? Você pode dar o nome de Deus, ou você pode dar o nome de Alá, você pode dar o nome de Jeová, você pode dar o nome de Yahvé, de Adonai, de Olorum, não importa o nome que você dê, mas existe uma força inteligente que deu origem a tudo no universo. Por uma razão simples, né? Vocês vejam que tudo funciona, tudo tem uma certa ordem, né? Mesmo a lei da evolução, né, das espécies segue uma determinada ordem, tudo segue uma determinada ordem, não é? Você vê que as coisas não colidem do nada, que existem órbitas. Então, se as coisas do universo elas têm uma determinada ordem, é claro que a ordem não pode nascer do caos, da bagunça, não dá para nascer. Então, existe, né, de uma maneira ao acaso, né? Um universo, universos organizados só podem vir de uma mente organizada. É claro que se você pode dizer, não tem forma humana, não tem os mesmos, não tem nenhum tipo de expressão humana, né, mas existe um princípio inteligente. Então, você também não pode dizer que as coisas acontecem ao acaso, né, porque simplesmente tudo obedece leis universais, tudo obedece leis naturais. Não é? Então, assim, você não vai falar que uma galinha nasce do nada, né? Tem um processo para a galinha nascer, né? Do cruzamento do galo com uma outra galinha, que depois vem o ovinho, que depois ele é chocado, né? Então, tudo tem um determinado processo na vida. Então, da mesma maneira que você falar que alguma coisa ruim que aconteça na sua vida é um castigo divino, não faz sentido nenhum se você acredita num Deus que é amor e generosidade, atribuir um problema também ao acaso foge de toda e qualquer noção de lógica, de inteligência, né? Aí você pode também acreditar, não é, que os problemas eles surgiram, não é, por conta de aprendizado. Aí a coisa já começa a fazer um certo sentido, né? Quer dizer, a gente tem situações que a gente vive que são escolhas equivocadas que todos nós tomamos na vida. Em algum momento a gente faz escolhas erradas que trazem situações ruins para nós, não é? E que a partir daí a gente fala, não, eu não vou mais escolher dessa maneira, eu não vou mais agir dessa forma porque eu sei que isso vai me causar problema, vai me causar dor, vai me causar tragédias. Então você passa a ter o controle, não é, das suas decisões e a partir daí seguir um novo caminho dentro dessa lei de evolução, dentro dessa espiral vertical de desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente traz essa reflexão, a gente começa a perceber que nós podemos, sim, diante de inúmeras situações da vida, não é, buscar não só a solução, mas evitar a repetição de determinados problemas na vida da gente. E isso parece simples, mas não é. Basta você observar a sua própria vida. Quantas situações você sabe racionalmente que precisa agir de uma determinada maneira e não age, né? Ou quantas situações você já viveu na sua vida que trouxeram consequências extremamente desagradáveis que continuam, né, se perpetuando na sua vida e você não muda, seja por conta de medo, seja por conta de preconceito. Sim, porque muitas vezes você não muda porque disseram para você, alguém disse para você que alguma atitude era certa e que você deveria seguir algum tipo de crença
Sendo que aquela crença você já observou na história, você observou na sua vida, ela não faz sentido nenhum. Né? Muita gente segue de forma fanática, né, de forma fundamentalista determinadas religiões, e até quando a gente propõe, eu enquanto pesquisador de religião dentro da PUC, quando a gente propõe para, olha, observa, veja se é bem isso, né? Veja a história, né? Veja que essa religião, ela surgiu dessa maneira e ela sofreu tais influências, que aquilo que você acredita veio também de outras religiões. As pessoas, elas se recusam, até por uma questão de medo, de refletir sobre suas próprias crenças, né? E isso não é fé, né? Isso é fanatismo, porque a fé, ela passa por um processo de reflexão. Se a sua fé ela é muito forte, ela é muito firme, ela aguenta sim, né, você confrontar e você falar assim, não quero ser enganado, não quero ser enganado. E muitas vezes eu digo para vocês, no meu caso específico, como eu falei para vocês, você acredita na existência de uma força superior? Não só não acredito, como racionalmente para mim faz todo sentido, como eu expliquei para vocês alguns minutos atrás. Não é? A questão da mediunidade é algo que eu vivencio, eu experimento no meu corpo. Não é? A questão dos espíritos, a vivência com os espíritos também. O Robson Papaléu, astrólogo, disse há 2 programas atrás, um programa que está inclusive no portal dos espiritualistas, está na internet, na própria site da Vibe Mundial, que em 2025 nós vamos ter aí uma revelação espiritual, alguma coisa que vai ser importante a gente perceber, né? Possivelmente uma comprovação, pode ser, né? Isso não dá certo, mas que de uma outra dimensão, de novas existências. E aí a gente vai se deparar. Quando você tem certeza, né? Quando você tem a sua certeza, ela só pode vir de um confronto de ideias, né? Tem um cientista, um grande cientista, um grande filósofo que chama Karl Popper. Ele é um dos grandes nomes da ciência, chama Karl Popper. E ele diz o seguinte, uma verdade científica, para ser verdade científica, ela tem que estar disposta a ser questionada. Quando ela é questionada, e aí quando todos os cientistas viram de todo jeito que ela não pode ser refutada, que ela não pode ser negada, aí ela se torna uma grande verdade dentro da ciência. Então as grandes verdades, elas não têm medo de serem questionadas, elas não têm medo de passarem por dúvidas, não é? Enquanto houver dúvida, há inteligência também, né? Agora, é óbvio que a dúvida precisa ser inteligente, porque depois de um determinado momento, né, você viveu, já vivenciou, observou, já refletiu aquilo, você já viu que é. Por exemplo, ninguém vai negar a lei da gravidade, né? Embora tenha uma meia dúzia aí de gente meio perdida que nega, que acha que a Terra ainda é plana, né? As evidências científicas, né, matemática, física, química, astronomia, mostram que não estou nem falando de imagem que às vezes o pessoal que acredita em terra plana diz que é forjado. Estou falando mesmo, inclusive, de você observar um navio ao longe que ele vai desaparecendo, né? E assim, existe uma razão pela qual que isso pode ser explicado, que é, inclusive, o fato da Terra ser redonda. Mas eu só estou dizendo o seguinte, que existem determinadas verdades que a gente tem que absorver, a gente tem que assumir e seguir adiante. Agora, outras você precisa estar sempre em questionamento. E esse foi o meu papel até hoje nesse programa. Trazer novas observações, trazer questionamentos, promover, né, novas reflexões sobre espiritualidade, sobre astrologia, sobre tarô. É muito fácil você falar assim, eu não acredito nessas coisas. É muito fácil você simplesmente se agarrar às suas crenças, né? Porque mesmo as pessoas que se dizem ateias, os agnósticos, que dizem que não acreditam em nada, elas têm crenças, né? E é muito fácil você se agarrar a elas e não estar disposto a ouvir, não estar disposto a aprender, não estar disposto a debater, né? E isso vai contra a lei da evolução. Eu estava conversando aqui com os nossos internautas no Instagram, ricardoida.oficial, porque eles estavam perguntando, hoje é o último dia do programa, mas e aí? Bom, a gente continua no nosso portal dos espiritualistas no YouTube, a gente tem um podcast, né? Podcast, não sei se você sabe, programas, como se fossem programas de rádio, programas gravados que você pode ouvir em qualquer lugar, né?
você pode estar andando, pode estar no carro, pode estar cozinhando, você pode ouvir os nossos podcasts. A gente também tem o nosso Portal dos Espiritualistas, que é o canal YouTube, com os vídeos, não só que a gente gravou lá no nosso estúdio, mas também aqui na Vibe Mundial. Todos os programas, inclusive Encontro Astral, nesses anos, se encontra tudo lá, discutindo sobre os diversos assuntos. E a gente tem o nosso site, www.portaldosespiritualistas.com.br. Então, por falta de rede social, é que a gente não vai parar de estar juntinho. A única questão é que, por conta de viagens que eu tenho que fazer e novos projetos, realmente eu não tenho como assumir um compromisso de estar toda semana aqui no estúdio da rádio, inclusive com horóscopo também. Então essa última semana, semana que vem é a última semana que eu tenho horóscopo, mas tenho a certeza de que uma astróloga maravilhosa, vai estar aqui dando as previsões todos os dias para você, ouvinte da Vibe Mundial. E daqui a pouquinho vou abrir o meu telefone aqui, mas antes eu queria dizer uma outra coisa. Gente, ciclo, eu vou repetir, isso é muito importante. Final de ciclo não necessariamente diz respeito a encerrar relacionamentos. Muitas vezes, final de ciclo diz mudança de atitude, diz mudança de dinâmica de um relacionamento. Então, às vezes, você pode estar dentro de uma relação e aquele formato está desgastado. A forma como que vocês estão lidando estão desgastados. Não estou falando só de relacionamento afetivo, estou falando de relacionamento familiar. Né? Às vezes a gente a mudança de ciclo, ela passa muito mais por mudanças de atitude, né? Mudanças de ações, de decisões, mais do que... Porque já dizia, né, o caro Gasparetto no passado, às vezes você quer fugir, você fala, não aguento mais, eu quero fugir de onde eu estou hoje, né? Você quer ir lá para o Mato Grosso, quer ir para a China, quer ir para a África, só que o problema é que a sua cabeça vai junto. E se você não muda a sua cabeça, não importa onde você está, os problemas vão estar te perseguindo, porque é o seu jeito de olhar para o mundo, é o seu jeito de olhar para você, é o seu jeito de olhar para as coisas. Então, antes de querer cortar cabelo, mudar tinta de cabelo, mudar de casa, mudar de emprego, mudar de relacionamento, de marido, mudar de país, veja se você pode mudar o seu jeito também de enxergar as coisas e mudar os seus valores, né? Eu digo valores, esses valores que não têm dado certo, porque os valores que são reais, aqueles valores espirituais, éticos, eles devem estar sempre inalteráveis e inabalados. Tem gente já? Vamos lá? Alô? Caiu. Rita Meira, eu agradeço. Vamos ver a família, o que você quer? No dia 24 de 5/77, vamos ver se tem alguma mensagem para a família. Estou aqui no Instagram também respondendo através do tarô para as pessoas. Olha, tem mudanças na sua família, tá, Rita? É bom ficar... justamente a gente está falando de mudanças de ciclo, então é possível que você tenha aí transformações nas relações. Maria, vai ser o último programa. Realmente, mas eu falei, eu tenho aí outros projetos para seguir, mas a gente pode continuar juntos no Portal dos Espiritualistas. Então, vamos ver, a Michelle Abdala quer saber sobre o novo ciclo dela profissional. Vamos lá, 11/3/87. Vamos ver aqui o que o tarô tem para dizer. Olha, Michele, o mais importante, né, é como eu falei para agora há pouco. Quando a gente tem mudanças de ciclo, elas significam muito mais mudanças de atitude do que mudanças de situação. E quando a gente muda, inclusive de emprego, etc., né, vocês reparem que se a gente não teve uma mudança no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir, parece que mudou o RG das pessoas e as coisas continuam na mesma. Né? Isso é super importante a gente observar. Tem gente que, e vocês já devem ter observado isso na vida, muda de casamento, mas parece que o tipo de marido, a personalidade é sempre a mesma, né? Porque isso exige a vida, quando a vida acha, né, que a gente não mudou
o que deveria mudar, que a gente não evoluiu aquilo que a gente deveria evoluir, a gente pode tentar fugir de todo jeito, mas as situações tendem a se repetir. Astrologicamente, isso a gente vê muito, né? Nas transições de planeta, volta não com a mesma cara, não com os mesmos nomes, mas a menos que você tenha tomado decisões, né, de transformação, os problemas continuam surgindo de forma parecida, só muda o RG e o endereço residencial. Vamos lá? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Quem fala? É aqui de Sorocaba, Eurides. Oi, Euripes, como vai? Tudo bem. Eu posso falar de uma vizinha? Pode falar de quem? Da vizinha? Isso, da minha vizinha que eu posso falar para ela. Ela pediu para fazer um pedido para você. Tá, se ela pediu, tudo bem. Ela pediu. Vamos lá. Ela chama Valéria. Ela nasceu de 16 de fevereiro de 66. E ela tem uma coceira, fala que a alergia, já tratou, já fez tudo quanto é médico, já passou. Ela queria saber por que ela tem isso desde pequeno. Tá, eu vou dar uma olhada aqui para ela. É Tá, Valéria o nome dela? Eu vou ver. Como? O nome dela é Valéria, 16 de fevereiro de 66. Isso. Tá bom. Eu vou ouvir pelo rádio, Tá que bom. tá ruim esse telefone. Perfeito. Só lembrando o seguinte, como todo e qualquer comunicador da rádio e da Vibe Mundial e das rádios, a gente sempre diz, o primeiro tratamento deve ser feito com o médico, com um profissional de saúde. Mas vamos ver o que a carta diz aqui também sobre essa questão aqui da Valéria. Olha, aqui tem um componente espiritual também muito forte. Né? Vocês sabem que tem algumas... uma das formas que a gente identifica encosto são alergias, né? Determinadas alergias. Porque você sabe que a alergia, estou falando agora de saúde, né? O que é uma alergia? É quando um corpo estranho, né, entra no nosso organismo e o nosso corpo, né, o nosso organismo, ele reage, né? Então ele para tentar expulsar. Então, por exemplo, uma rinite, quando você espirra, quando você tosse, né? O que é? É o corpo tentando mandar embora, né, bactérias ou pó ou ácaro, qualquer coisa que tenha entrado dentro do corpo. Então, um processo alérgico, ele é um processo geralmente de invasão de um corpo. Só que o tarô traz aqui duas cartas que com uma terceira combinada, que é o diabo e a lua, podem indicar problemas espirituais. Então, obviamente, repito, é preciso ir no médico, só que precisa tratar, porque aqui existe influência espiritual. É o que é chamado comumente de encosto, né? Então, isso aí precisa, às vezes pode ser uma influência do passado, né? Energias que acompanham essa sua vizinha há muito tempo. Então eu sugiro um tratamento de passe espiritual no centro espírita kardecista ou mesmo num terreiro, né? E existem aí outras formas a própria apometria, né? Existem uma série de profissionais, inclusive aqui na Vibe Mundial, que trabalham com apometria. O importante é cortar a ligação espiritual que existe, porque existe. E é essa ligação que tem trazido durante tanto tempo essa alergia. Tá bom? Tem gente aí, Jean? Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, Ricardo, você fala com a Andréia, tudo bem? Tudo bom, Andréia? Tudo jóia. Qual a sua pergunta? Ricardo, é o seguinte, eu trabalho na área da educação, né? E eu quero mudar de área para trabalhar na área nutricional, né? Então, assim, eu queria ver se você consegue ver para mim até quando eu fico nessa área educacional, até eu conseguir ter chão para poder realmente pular só para nutricional. Tá, qual a sua data de nascimento? É 13/4/72. Vamos ver.
vamos fazer alguma conta aqui. 2 e 3 são 5. 5 e 4 dá 9. Olha, ainda levam pelo menos uns 9 meses, viu? Tá, porque assim, eu trabalho numa escola, eu sou concursada, né? Então a gente fica meio receosa, mas agora com tantas modificações que eles estão fazendo na nossa vida, não está compensando realmente ser funcionário público e ser funcionário público que trabalha, porque eu trabalho, eu não falto, enfim. Então, eu já tenho a nutrição e eu estou bem, sabe, tendendo, eu já estou cansada mesmo. Então, assim, eu queria essa questão mesmo, saber, sabe, quando eu consigo realmente largar a educação para poder ir para a nutrição. A questão é que saíram também 2 cartas que elas são um pouco lentas, tá? Que é enforcado e a sacerdotisa. E quando soma uma outra terceira carta aqui, dá 9. 9 pode ser ou mês 9, ou pode ser setembro do ano que vem, ou pode ser em 9 meses, viu? Então, ainda vai levar um tempinho. Agora, é claro que com todas essas transformações, tudo isso, de toda maneira, você também pode, se realmente muito desse sucesso vai depender do quanto que você vai trabalhar nesse dobrado, né? Dobrado, não adianta. Ter um plano B vai te obrigar a trabalhar o dobro. Esse é um ponto importante, né? Então, assim, seja nos finais de semana, seja pós-expediente, mas era até para ter já tido antes, viu? A carta indicou, mas talvez faltou um pouquinho aí de colocar energia nesse novo projeto. Não bobei. Dá, como eu falei para vocês, ou mês 9 ou 9 meses, mas vai dar. Tá, tipo se jogar, né? Faltou um pouquinho se jogar. Faltou, né? Aqui na carta mostrou que já poderia ter acontecido, já poderia ter acelerado, tá? Certo. Teve muito aí de escolha sua, tá bom? Tá bom. Até mais. Muito obrigada. Por nada. Tchau. Alô? Alô, Ricardo? Oi, quem fala? É Clara. Oi, Clara, vamos lá, qual é a sua pergunta? Que peninha que você vai embora. Também, mas a gente vamos nos falando pelo nosso portal lá, pelo site. Sim. Então, eu sou aquariana e tá acontecendo umas coisas tão estranhas, sabe? Eu queria saber, assim, até quando esse Saturno vai sair de aquário? Vai demorar, né? Ele entrou no ano passado, 2020, e leva 2 anos e meio. Né? Mas a grande questão é que Júpiter também estava no signo de Aquário, né? Nesse ano. E Júpiter está saindo de Aquário e entrando no signo de Peixes. Então, ano que vem, ele entra em Peixes, depois vai para Áries, depois ele volta, retrograda e volta para Peixes. Então, de certa maneira... mas assim, veja bem uma coisa. Quando Saturno entra no signo da gente, né? Ele faz determinadas cobranças. Tá? Então, eu tô tendo muito problema assim, de saúde, articulação. Pois é, hoje eu peguei uns exames também não saiu bom. Então queria saber se essa fase demora muito, sei lá. O jeito melhor é olhar o mapa inteiro, para saber que, além do Sol, que outros planetas que você tem em Aquário e qual é a casa... eu tenho Capricórnio na casa 6. Então, pois é, que o regente... Eu vou dizer o seguinte, o importante, só que deixa eu te falar uma coisa muito séria, tá? Que, assim, que é fundamento básico de astrologia. A astrologia, ela é determinista, mas ela não é fatalista. E a gente já teve, ou seja, né? Então, assim, não significa necessariamente que quando um trânsito astrológico está muito ruim, ele vai desgraçar a vida da gente, não. Mas significa que a gente tem que ter atenção redobrada. Entendi. Então, qual é a grande questão de Saturno na vida da gente? Saturno, ele é considerado o planeta da responsabilidade. Ele é considerado o planeta da... Saturno é o Cronos, né? O senhor do tempo, é o senhor dos resultados. Então, qual é o ponto principal? Quando ele entra, ele vem cobrar descuidos. Esse é o primeiro ponto. Entendi. E ele não aceita desaforo. Então, então assim, se você tem problemas tá com problemas de saúde, etc., a primeira coisa, o objetivo maior da sua vida é ter toda uma rotina altamente saudável.
Porque qualquer coisa que você faça, que você escorregue um pouquinho, o Saturno, nesse momento, ele vai te Cobrar, né? vai te cobrar muito caro. Ah, entendi. Eu gosto muito da sua abordagem, viu? Que bom. Tá, mas assim, obrigada. cuide. Agora, é óbvio que talvez melhore um pouco já no Você ano que sabe que vem. o aquariano, ele é meio disciplinado, né? Que nem a minha amiga fala, aquário faz tudo do jeito que ele quer, né? É Então, tomar liberdade, remédio, né? É porque o aquário tem... tomar- Mas você sabe que o Saturno, esse é um ponto importante. Você tá com o quê? 58? Quantos anos você tem? Ih, já passei disso. Já? 68. Veja bem, porque um ponto importante é entender o seguinte, que o Saturno também, ele tem aliás, o aquariano, ele além de ter o Urano como planeta regente, ele tem o Saturno. Então, a questão do aquariano é assim, o aquariano quer quebrar tudo em liberdade, desde que seja do jeito dele, né? Esse é um ponto importante. Exato. Não, mas eu vou tomar mais juízo, você falou uma coisa muito certa, a responsabilidade é toda minha, né? Não, mas Saturno é isso, é responsabilidade. Por exemplo, quem tem Saturno na casa 2 não pode desperdiçar dinheiro, tem que cuidar de dinheiro. Quem tem Saturno na casa 7 não pode. Onde Saturno está, e você dá uma olhadinha no programa que a gente teve com um outro astrólogo há 3 semanas atrás. Não, antes com o Edelson, e ele falou justamente isso. Aonde Saturno está, os outros podem fazer, mas você não pode. Ah, entendi. Obrigada, tá bom? Então. Felicidades pra você. Pra você também, um beijo, até mais. Fase. Tchau. Oi, alô? Alô? Caiu a linha. Vamos ver, a Maria quer ver o que? O trabalho chegando pro Rafael, no dia 9/11/98, nascido. Vamos ver. Vamos ver, Maria, o que tá dizendo aqui pro Rafael. Vamos ver o que está dizendo. Olha, se não chegar em um mês, Maria, chega em janeiro, tá? Um novo emprego para ele. Alô? Alô? Quem fala? É a Zilda? Oi, Zilda, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Qual a sua pergunta? Olha, eu gostaria de saber da minha parte financeira. Estou com a fábrica de pururuca, farofa temperada. Eu queria saber da parte financeira. Tá, qual a data de nascimento sua? 1/8/67. 1/8/67. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1/8/67. Olha, vai dar uma boa melhorada, viu? Vai. 4, 10. Olha, eu no início do ano fique muito atenta que boas coisas pode entrar uma saída nova para você de saída nova, que digo, um novo caminho para ajudar a deslanchar as coisas, viu? Eu tô no caminho certo, então? Devo persistir? Tá no caminho certo, tá no caminho certo. Eu vou te falar, porque ainda saiu a Imperatriz. A Imperatriz, ela é uma carta que fala muito de fertilidade, mas também de você ter o domínio da situação, né? É uma coisa que você gosta de fazer, não é? É a minha única opção hoje, né? Não, veja só. Aí esse é um ponto importante. Veja só, como é que você quer que uma coisa possa progredir se você considera apenas como é o jeito, sabe? Não, eu gosto, eu faço com carinho, eu desempenho com muito carinho. Porque saiu a carta da Imperatriz. A Imperatriz, você tem um domínio do assunto. Você tá no eu tô meio desanimada porque tá muito, muito difícil financeiramente. As vendas estão ruins. Olha, eu vou te contar uma coisa, né? É óbvio que uma das razões de eu estar saindo também agora do programa da rádio é porque eu tenho outras empresas. E é óbvio que quando a gente tem... Porque isso aqui é mais uma missão minha espiritual, conversar com vocês, né? Não ganho dinheiro com isso, é uma coisa de ajudar mesmo. Mas você veja uma coisa, eu sou chamado para um novo ciclo de investimento total nessa outra empresa que eu tenho, que na verdade já tem há 14 anos. Então,
É óbvio que nós passamos todos no Brasil nos últimos meses, no último ano mais especificamente, uma crise. Nessa hora é que a gente tem que colocar toda a nossa energia, todo o nosso foco, toda a nossa fé no nosso projeto, viu? Então, aqui diz que vai melhorar bastante. Vai melhorar. Só que, então você precisa, mas eu achei esquisito porque aparece a Imperatriz e você fala, você não tá com aquela... Eu entendo que ele está passando por um problema, principalmente financeiro, quando as coisas você investe, você não vê o retorno. Mas assim, busque soluções criativas mesmo, porque você está no caminho certo e a coisa vai dar dinheiro. Mas tem que botar o foco total e energia total nesse negócio, viu? Certo. Tá, mas dá certo sim. Muito obrigada, tá? Por nada, até mais. Gratidão. Tchau. Tem gente aí, Jean? Alô? Alô? Quem fala? É a Maria Nilson. Oi, tudo bom? Qual a sua pergunta? Eu posso fazer para minha filha, por gentileza? Se ela autorizou, né? Se ela sabe o que você está fazendo, porque senão eu não consigo acessar lá o campo dela. Não, é que eu já falei para ela que quando eu tiver... Ela tá com os problemas lá, ela falou, tudo bem, mãe, pode Qual o nome dela né? e data de nascimento? Ela nasceu no dia 12 do 9 de 88. 12 de 9 de 88, qual é o nome dela? Só o primeiro nome. Primeiro é Karina com K. Tá, qual a pergunta? Então, ela tá passando por uma fase de separação, Sim. né? E tá bastante burocrático. Então, e ela tá mandando bastante currículo para as empresas, não é chamada ainda. E ela tá com processo na justiça de uma firma do passado, que era para ela receber, e até agora nada, né? E eu queria saber como que vai ficar o... Não, porque, veja só, o teu casamento tem problema da justiça e tem um emprego. Qual dos três assuntos você quer resolver? Porque eu não consigo responder tudo ao mesmo tempo na mesma jogada, não. Não, assim, eu queria saber se ela vai conseguir o emprego e receber o dinheiro. Não, então vamos ver um ou outro emprego, tá? Vamos ver do emprego, então. Ou você quer ver o dinheiro da justiça? Porque não dá pra sair os dois na mesma carta. A carta? Qual você quer? O problema da justiça ou o problema do emprego? Pode ser o emprego. Tá bom, vamos ver. Olha, vai demorar um pouquinho ainda, viu? Tá complicado. Só que eu vou te falar uma coisa. Ela precisa acertar a vida espiritual dela, viu? Tem duas cartas aqui que eu até falei hoje na mesma jogada, no mesmo programa. O Diabo e a Lua. Tem encosto, tem energias. Ela precisa dar um jeito, seja numa igreja, seja num centro, seja no pede para ela acertar, porque está muito complicado, as coisas estão bem complicadas. Eu acho que ela deve estar, inclusive, com questão aí de dormir mal, de mal-estar, viu? Porque não é só uma questão, não é uma questão só das coisas estar complicadas. Essas complicações todas têm um fundo espiritual. Do jeito que tá agora, vai demorar um pouco para resolver as coisas dela. Por isso que ela precisa procurar aí uma saída espiritual, tá bom? Ixi, Maria, tá bom, então. Pode ser igreja católica, igreja evangélica, não importa, mas ela tem que acertar a vida espiritual. Ela vai muito na messiânica. Então continue, mas ela tem que pegar a coisa com fé, com jeito e com disciplina, tá bom? Tá bom, obrigada. Até mais. Bom, gente, e chegamos ao fim. Queria agradecer imensamente, primeiro, o Jean Lorusso, que está me acompanhando todo esse tempo, Donizete Mariano, meu querido Doni, agradecer o Gabriel, agradecer o Tomás, também grande companheiro, agradecer Miriam Morato, agradecer Samira Chaine, a Cleo, a Rosinha, a Edna, Mestre Tuninho, Dona Luci. Foi um grande prazer ter vocês durante todo esse tempo. Não sabemos o dia de amanhã, se volto ou não volto. Tudo depende aí dos projetos e do tempo disponível. Mas saiba que fica o meu carinho para você, ouvinte mundial. Eu peço a Deus, eu peço a Jesus, aos orixás, que abençoe a todos vocês e que abençoe essa rádio, que ela continue levando muita luz e muito esclarecimento para todos. Até mais. Vibe Mundial 95.